Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje eu trouxe, como eu prometi, no episódio anterior, essa maravilha aqui da Borgonha, um Premier Cru da Borgonha, pra gente degustar juntos no episódio de hoje. Antes de a gente começar a degustação dessa maravilha aqui, quero te lembrar, como a gente falou também lá no episódio anterior, tem live que vai rolar agora no dia 1º de outubro e é uma live degustação, já é a nossa segunda live degustação. A primeira foi sucesso total, a gente falou sobre a Cabernet Sauvignon. O que eu acho legal desses encontros aí, desses eventos, é que a interação com o público é muito legal, porque a gente responde uma série de perguntas de você que está aí assistindo. E se você quiser degustar exatamente os mesmos vinhos que a gente nesse encontro, também vou deixar o link aí que a gente criou um kit Pinot Noir. Te espero lá dia 1º de outubro e traga suas perguntas porque elas têm grandes chances de serem respondidas ao vivo com a gente, tá bom? Então agora vamos continuar aqui para esse nosso tema Borgonha, que inclusive tem tudo a ver com Pinot Noir, né? E antes de começar de fato aqui a degustação do Premier Cru, você tem que entender por que Premier Cru é tão famoso assim, né? Por que essa designação, né, é tão importante para a Borgonha e o que faz ela ser diferente dos demais. Vamos entender então. Então começando, né, eu acho que é legal a gente iniciar o papo dessa maneira. A Borgonha tem mais de 100 denominações de origem, que são as famosas AOCs, né? A AOC representa basicamente a mesma coisa que DOC, DOCG em outros países, né? A França usa AOC. Essas denominações de origem, né, que são mais de 100, elas têm uma especificidade que é diferente de Bordeaux, por exemplo. Lá em Bordeaux, os crus de Bordeaux, né, que formam as AOCs, eles delimitam a propriedade de cada vinícola. Fica algo bem organizado com relação a produtor. Na Borgonha não é muito assim o que acontece, porque na Borgonha os crus são delimitados pelo lote do vinhedo. Então não interessa se pertence a um produtor só, aquele lote de vinhedo, ou a vários produtores, né? E mesmo que seja um lote, como o terreno lá na Borgonha é muito caro, mesmo que seja um lote pequeno, às vezes ele sim vai pertencer a diversos produtores artesanais, né? Então pode acontecer que num cru da Borgonha existe uma produtora que tem várias vinhas ali dentro, mas aí nesse mesmo cru tem outro produtor artesanal que às vezes por herança, né, recebeu 3 fileiras do vinhedo, e aí tem outro produtor que tem tipo 5 fileiras de vinhedo, e como isso não é nem tão incomum assim, né? Como isso é até comum que existam vários produtores dentro de um único lote de vinhedo que vai formar uma denominação de origem na Borgonha, é comum que o nome dessa denominação de origem muitas vezes seja até mais emblemático, mais simbólico e mais importante no mercado do que o nome do próprio produtor. Esse rótulo aqui, especificamente, tem aqui o nome do produtor, né, que é o Domaine Mas, mas está muito destacado aqui que ele é um Givry Premier Cru. Isso aqui já é a denominação de origem desse vinho. Ele está me dizendo de onde vem e que ele é um Premier Cru. Talvez essa informação, assim, para muitas pessoas que vão comprar esse vinho aqui, represente até mais do que o próprio nome do produtor, né? Porque como as apelações, né, as denominações de origem da Borgonha são super rigorosas e super concentradas ali na ideia de micro-terroir, e eles classificam, né, os crus em diferentes níveis de qualidade, isso aí quer dizer muito, né? Então você sabe que você pode ter um gosto ali, se você tiver muito dinheiro e quiser provar vários produtores de uma mesma denominação de origem da Borgonha, beleza, né? Aí vai virar um gosto muito pessoal. Mas se você quer arriscar de vez em quando e falar assim, beleza, eu quero provar uma denominação X ali da Borgonha, aí não vai ser tão relevante assim, na maioria dos casos, o produtor, né? É lógico que tem produtor consagrado na Borgonha também que vai elevar o preço do vinho. Mas o que eu estou dizendo é que é uma segurança você ir pela denominação de origem na Borgonha, porque eles são super regulamentados lá, tá bom? E aí, só a título de ilustração mesmo, né? Tem alguns lotes de vinhedos aí que acabaram se tornando DOs na Borgonha, que são tão importantes e eles ilustram tão bem ali o que é a imagem da Borgonha, que eu vou deixar uma imagem aí para vocês. Esse daí é do Clos de Vougeot, ele é cercado por pedras, né? Vários desses muros de pedras secas que existem lá na Borgonha, eles foram construídos já na Idade Média. Então é algo que vem muito antigo. Lá no episódio anterior eu falei até que como a Borgonha
antes mesmo de ser domínio francês, né? Essa região era separada. Se você não assistiu, vai lá assistir. O episódio está muito legal. Essa região era separada, independente, era uma região muito poderosa, muito rica, muito influente. E isso acabou trazendo ali uma influência muito grande da Igreja Católica e também um centro de pesquisa agrícola, lógico, pesquisa agrícola para os moldes da época, mas acabou sendo um centro de testes ali agrícola para a vitivinicultura, para o desenvolvimento da vitivinicultura, e aí foi nascendo a tal da ideia do microterroir na Borgonha, que hoje acabou dividindo a Borgonha aí parece uma... como que chama? Colcha de retalhos, né? As DOs da Borgonha são diversas, né? A gente falou sobre as 5 grandes regiões, pequenas regiões, né? Que são grandiosas no nome, mas são regiões pequenininhas ali da Borgonha. Hoje a gente vai falar de classificação, que aí não interessa muito em qual região está. A gente vai falar de classificação que pode estar em qualquer uma dessas regiões com relação à qualidade, ao nível daquela denominação de origem, tá? Se a gente for considerar junto nessa denominação de origem a mais genérica, né, que é a AOC Borgonha, praticamente, você pode plantar, cultivar vinhos, cultivar videiras, na verdade, em todo o território da Borgonha e pegar essa classificação mais genérica. Mas quando a gente começa a ir mais a fundo e detalhar mais as denominações de origem, aí a gente consegue falar em 4 níveis de qualidade, ou 4 níveis de delimitação geográfica, que eu vou contar um pouquinho aqui para você nesse vídeo de hoje, antes de a gente partir para a degustação desse vinho. Então acompanhe aí comigo a lista com os nomes dessas classificações e o que elas representam. Vamos lá, para a primeira delas. É o Cru Regional. No Cru Regional, os vinhos são elaborados com uvas cultivadas em regiões dentro da Borgonha, e aí dentro dessa certificação existem uvas famosas aí, brancas, como eu falei lá no primeiro episódio, como a Ligoté, e também os delicados espumantes, que são os cremants da Borgonha. E lembrando que cremant da Borgonha, eles são feitos pelo método tradicional, viu? Então tem vários vinhos aí, tem Pinot Noir também dentro, tem Chardonnay dentro desses crus regionais, mas considerando essas denominações de origem, essas classificações mais delimitadas, essa daí seria a base da pirâmide, tá? Quando a gente vai um pouquinho além, quando a gente fecha um pouquinho mais esse funil, a gente chega nos Crus Village. Aí ele já trazia o nome da vila ou da comuna onde está o vinhedo. No anterior, a gente está falando de uma área de uma região que pode ter várias vilas, várias comunas. No Cru Village, a gente já está definindo qual é essa vila, qual é essa comuna, e algumas são bem famosas, inclusive no mundo do vinho. Nos Crus Village, o produtor ainda pode fazer corte de vinhedo, limitando aquela área ali, né? Dentro daquela vila ou daquela comuna, o produtor pode fazer alguns cortes de vinhedos ali dentro, só que isso não quer dizer que a qualidade seja inferior, não, tá? Existem vários Crus Village lá na Borgonha que são incríveis, inclusive alguns são famosos, e aí só que eles são um pouquinho mais permissivos nesse sentido, porque você pode fazer corte de vinhedo. Quando a gente passar para a próxima classificação, já não se pode mais fazer isso, tá? Lembra que eu falei, né? Denominação de origem na Borgonha, você pega o lote do vinhedo nas classificações mais rigorosas aí. Então agora a gente vai começar nelas. Aí tem 2 Crus Village aí que são bem famosos, que eu acho que talvez quem conhece bem vinho da Borgonha aí já deve ter ouvido falar. Sauvigny Le Bon e Auxey du Retz. São denominações de origem de Cru Village muito famosas, que faz vinhaços e já são mais carinhos, inclusive, os vinhos que carregam essas DOs aí, mas elas permitem, dentro da DO, cortes de vinhedos, beleza? Agora, afunilando um pouco mais ainda aí nossa classificação da Borgonha, a gente chega no Premier Cru. O Premier Cru já vem carregado de conhecimento muito antigo, lá da época dos monges. Lembra que eu falei que os monges começaram a estudar o terroir da Borgonha, né? O Premier Cru são aqueles vinhedos, aqueles lotes de vinhedos que eles já classificaram como, beleza, ali naquele lote você consegue potencialmente, é lógico que não é todo produtor que vai conseguir fazer, mas potencialmente você consegue fazer um vinho excepcional. Então, um Premier Cru da Borgonha sempre vai ser mais caro, aí você já está indicando exatamente ali a parcela onde o vinho foi feito, né? Poxa, você está já pegando um conhecimento histórico aí de anos, onde, olha, aquela parcela ali, aquele lote de vinhedo faz vinhos excepcionais,
e aquilo ali é uma constância ao longo dos anos. Então aí vai depender menos ainda do produtor, né? Lembra que a gente falou que às vezes o cru, a denominação de origem vale mais do que o nome do produtor? Aqui a gente já está falando sobre isso. Um Premier Cru da Borgonha sempre vai ser um vinho que nasceu de um lote de vinhedo que potencialmente faz vinhos excepcionais e vem fazendo vinhos excepcionais ao longo dos anos aí e de muito tempo, tá bom? E aí a gente chega neles, né? 2% só, 2% do topo da pirâmide de Borgonha, que são os Grand Cru. Aí a gente está falando do topo da pirâmide, a elite dos vinhedos borgonheses, tá? Nunca se vai achar um Grand Cru de Borgonha barato, nunca vai. Eles são procurados no mundo inteiro e lembra que a gente fez vídeo falando sobre os vinhos mais caros do mundo? Alguns Grand Crus da Borgonha estão nessa lista aí preciosa dos vinhos mais caros do mundo. A gente não conseguiu trazer um Grand Cru para degustar hoje aqui. Eu falei até no episódio anterior, a produção não liberou tanta verba assim, mas quem sabe, né? Quem sabe? Se você me ajudar aí, se você der like no vídeo, se você se inscrever no canal, quem sabe numa próxima a gente traz um Grand Cru da Borgonha. Mas hoje a gente tem aqui já um vinhaço, que é um Premier Cru fantástico. Inclusive, vamos fazer a degustação agora, se você gostar, tem ele disponível no site da Vinhos de Bicicleta, é só você procurar lá. Esse aqui é o que eu trouxe pra gente, é um Safra 2018, do Domaine Masse, um Givry Premier Cru, uma área lá da Borgonha muito especial, e eu falei no episódio anterior que os vinhos tintos mais famosos, ou pelo menos assim, a vocação, né, da Borgonha para produção de vinhos tintos, estava nas áreas mais ao norte, né, que eu falei de Côte de Beaune e Côte de Nuits. Só que este vinho aqui, como toda exceção que a gente gosta, ele é um Premier Cru da Borgonha e ele está em Côte Chalonnaise, que é um pouquinho mais ao sul do que essas outras regiões que eu citei para você. Eles fizeram 8.200 garrafas, produção artesanal. Ele é um 100% Pinot Noir e esse daqui passa em barricas de carvalho por 11 meses. É o que está aqui no contrarótulo, tá? 11 meses. E pelo que a gente leu lá no site do produtor, pelo menos 30% ali de barricas novas de carvalho, mas isso é uma tipicidade da Borgonha. Lá eles querem explorar muito a tipicidade do solo, desse microterroir do vinhedo. Eles querem muito a essência do terroir aqui na taça, então eles não vão usar barrica nova e com um nível de tosta lá em cima, porque isso daí acabaria interferindo demais no estilo do microterroir da Borgonha, né? Porque lembra que barrica é super legal, só que se você passar muito tempo um vinho por barrica, principalmente sendo barrica de primeiro uso, com nível de tosta lá em cima, você vai acabar camuflando alguns aromas que você sentiria se não tivesse feito isso. Então a Borgonha, o estilo da Borgonha é exatamente esse. Eles passam o vinho em barrica, principalmente velha, barrica já usada, para que você tenha a microoxigenação do seu vinho, para que você amacie tanino, que você consiga desenvolver aromas terciários naquele vinho, só que sem muita interferência do sabor e do aroma da madeira, tá? Isso é uma tipicidade da Borgonha, então você vai sentir mais a fruta aqui e a essência daquele terroir, que, como a gente falou no outro episódio, cheio de camadas de solo diferentes, que a gente quer sentir toda essa complexidade aqui. Olha só, de cor, ele é um rubi, média intensidade para pálido, na verdade, né? Dá para ver fácil aqui, enxergar fácil aqui o meu dedo atrás da taça. Você pode dizer que é um rubi pálido, né? Porque a intensidade dessa cor aqui tá mais leve, ou se for um médio, é um médio para pálido, né? Um médio menos. Os halos dele já começaram a ficar um pouquinho acastanhados, tá? Ele não tá muito violáceo não tá muito roxinho, como eu costumo dizer. Ele já tá um pouquinho mais acastanhado, mais atijolado. E ele ainda é 2018, mas a Pinot Noir é uma casta que com pouca idade já começa a apresentar os halos acastanhados, então também já é uma tipicidade da casta aí que a gente está acostumado a ver. Agora vamos para os aromas, que é aqui que eu acho que o bicho pega, para a gente ver o que a gente sente nele. Vamos lá. Quando a gente pega vinhos de Pinot Noir aí ao redor do mundo, principalmente vinho de Pinot Noir do Novo Mundo de clima quente, que não é o caso da Borgonha, né? Borgonha é clima fresco. Quando a gente pega Pinot Noir de clima quente, salta aquela fruta, né? Aquela fruta vermelha, fruta silvestre, né? Aquilo fica muito evidente. No vinho da Borgonha, existe a fruta, mas existe muito mais. O
que eu estou sentindo aqui além da fruta? Vários toques de especiaria, vários. Toques de especiarias doces principalmente. A gente pode pegar aqui um anis estrelado. Outra coisa que é uma característica da Pinot Noir lá na Borgonha, eles acabam desenvolvendo quase que sempre toques mais terrosos, né? Aromas mais terrosos, que lembram a cogumelo, lembra trufa, cogumelo, que acaba trazendo uma riqueza assim, de aroma para o vinho, sabe? E o mais legal de tudo isso é que a intensidade aromática é média-baixa também, né? Na verdade, eu diria até que é mais para baixa do que para média, porque não, eu ponho aqui o vinho no meu peito aqui, eu praticamente não sinto nada dele, né, de aroma. Agora, a gente precisa volatizar aqui esses aromas para começar a sentir. Só que mesmo nessa intensidade baixa de aroma, tem muita referência. Como eu falei já, fruta vermelha tem, fruta silvestre tem, especiaria doce tem, toque terroso de cogumelo tem, presença da madeira eu não senti quase nada. Tipo, não senti aqui muito de baunilha ou de carvalho mesmo, como a gente sentiria se fosse um vinho muito barricado, né? Não senti. Toque de flor aqui tem também, só que é uma flor mais seca. Se a gente for pegar assim uma violeta seca, isso aí é comum, sabe aquelas coisas de decoração assim que geralmente tem flor seca, ou mesmo quando você vai passear num parque assim depois da primavera, tem um monte de flor caída no chão que tá já seca. Aqui tem um pouquinho dessa característica que dá para sentir também. Então acho que de aroma já deu para sentir legal, agora é deixar esse vinho aqui mais uma hora aqui, que ele começa a liberar mais coisa. Mas vamos para a boca, então vamos sentir como que é o Premier Cru da Borgonha no nosso paladar. Vamos lá. Maravilha, né? Vinho elegante, o tanino passa igual uma seda, que já era esperado da Pinot Noir, mas muito bem trabalhado. Final longo, eu degustei ele, apesar de ser um vinho leve, né? Leve de estrutura, fico sentindo ele bastante aqui no paladar enquanto eu tô conversando com você. Muito saboroso, assim, mas os sabores remetendo muito à fruta e aí só com nuances de toque terroso, mas um sabor muito frutado. Acidez lá em cima, né? Porque acidez, aí a gente tá falando de uma região de clima mais frio, né? Clima fresco, que é a Borgonha. Aí a acidez está lá em cima, um vinho extremamente gastronômico. Aqui daria pra gente, sei lá, pensar em várias harmonizações diferentes para ele, mas harmonizações com intensidade igualmente leve, né? Um ratatouille, se a gente for para uma proteína aí, pegar um frango legal, né? Só que tem que tomar cuidado com o molho. Uma tábua de queijos cremosos, putz, eu acho que ficaria fantástico com isso daqui. Tábua de queijo cremoso, eu acho que é a harmonização que eu faria para ele. Eu acho que nessa linha, assim, pode pegar pratos mais complexos, só que numa intensidade mais baixa. E pode brincar com gordura à vontade, porque a acidez desse vinho aqui vai atropelar a gordura e vai fazer uma sensação muito bacana aí de harmonização. A acidez, lembrando, né? A acidez ajuda a limpar o paladar. Então, pratos mais gordurosos, que a gordura tende a grudar no nosso paladar, você vai precisar de um vinho mais ácido, como são os vinhos da Borgonha. Eu acho que esse vinho aqui, inclusive, tá jovem, né? Porque 2018, acho que ele tem muito tempo aí pela frente. Acho que ele vai ter um potencial enorme em garrafa. São caros, né? São famosos, mas são muito bem feitos os vinhos da Borgonha. É que aí você pergunta, né? Ah, mas beleza. Aí o vinho vai chegar lá na casa dos 300, 400, 500 reais um Premier Cru, é o que você vai achar em média aí no mercado. Vale tudo isso? Tecnicamente vale tudo isso? Sim, tecnicamente vale tudo isso. Mas ele custa isso só pela técnica? Só porque é bom? Se você pegar um vinho de 100 reais de outra região, esse vinho aqui ele vai ser 3 vezes ou 4 vezes melhor tecnicamente que o vinho de outra região? Nem sempre. Porque aqui você está pagando história, um legado. Tem a lei da oferta e da demanda aqui muito presente, porque o mundo inteiro está atrás de um Premier Cru, de um Grand Cru da Borgonha, isso eleva o preço do vinho. É isso, né? Você comprar um Borgonha, você degustar um Borgonha, não é só pela técnica, não é só porque o vinho é bom. É que você está degustando também um pedaço importante da história do vinho. Então, gente, como prometido, trouxe aqui um Premier Cru. Não é sempre que a gente faz isso aqui no canal. Esse vídeo foi especial, né? Esse episódio foi muito especial aqui. Só lembrando, né, recadinho final, nossa live, hein, dia 1º de outubro, espero todo mundo lá, o kit de Pinot Noir tá aí no descritivo do vídeo, já deixei o link aí para você, eu vou deixar o link da live aí também para você já se inscrever lá e o YouTube vai te lembrar
assim que estiver chegando o dia dessa live, tá bom? Então, deixa o seu like aí pra gente se você gostou de degustar esse Premier Cru aqui comigo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, aperta o sininho, porque assim você vai saber das novidades quentinhas que a gente traz pra você aqui sempre no canal Vinhos de Bicicleta, beleza? Santé! Até o próximo episódio.